Gente boa, mas nós estamos aqui então, continuando com o meu amigo Toneto Eusébio Pazini, colocando e clareando muito bem tudo sobre o vinho. E como eu falei, aqui está o vinho Massolin di Fiori. O Toneto vai dizer por que Massolin di Fiori, porque essa mistura aqui, Goethe e Niagara, um vinho diferente, um vinho especial. Tá próprio. Então, ô Toneto, me fala desse vinho aí especial que você fez aí. Então, Pepe, esse é um vinho que a gente fez na última safra, né? Isso. Então eu vinifiquei lá 3 tipos de uva. Uma foi a principal que foi vinificado, foi a Goethe. Eu pego a uva ali em Azambuja, do meu amigo Sérgio Della Bruna, faz também um bom vinho lá. Outra uva que eu peguei lá também foi a Niagara, né? Foi um pouco menos quantidade, né? Mas vinifiquei também a Niagara. Até teve um monte de colega que foi lá me ajudar, desengaçar e fazer o vinho. E outra foi a Bordeaux, que foi menos ainda. Esse ano eu vou fazer um pouco mais. E a Niagara, ela saiu um vinho um pouco mais doce. Então tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta mais do seco, mas também tem aquele que gosta do doce. Só que daí muito doce também eu já não gosto muito. Então o que eu fiz? Eu peguei o Goethe que estava bem seco e cortei. Fiz um corte. Então misturei os 2 vinhos e fiz um blend, né? Ou uma assemblagem que a gente chama, que é um vinho com 2 tipos de uva. E como a Niagara é uma uva que dá um vinho bem perfumado, assim, um vinho bem floral, né? E aí um colega lá em casa degustando aquele vinho disse, nossa, como é perfumado, parece até um flores, né? Aí veio a ideia de botar o nome, Massolin di Fiori, em homenagem aí à nossa música dos italianos aí, né? Massolin di Fiori, que é um vinho muito perfumado, né? Então um vinho que ficou um vinho DMC, que eu fiz as análises desse vinho lá em Uruçanga, né? Na Epagre, lá que eles têm um laboratório aqui na nossa região que faz análise, né? Então quem produz o seu vinho, né? Quer saber como é que tá, se ficou açúcar, se tá ácido, se tá avinagrando, né? Como é que tá esse vinho, manda uma amostra lá pro laboratório, rapidinho tá feito a análise. É bom saber, né? Eu não sabia que tinha esse laboratório em Uruçanga. Bom, quem tá nos ouvindo, né? O pessoal, né? Tem um laboratório justamente para análise dos vinhos. Para análise de vinho. Então é um laboratório, porque ali a estação de Uruçanga, da Epagre, já foi uma estação do Instituto de Fermentação do Governo Federal feita por Getúlio Vargas, lá no final dos anos 30, começo dos anos 40. E ela foi feita para pesquisar uva e vinho. Então tem um laboratório ali muito bom dos nossos colegas lá. Nós temos o Estevam, que é o enólogo na estação. Nós temos o Dagmar, que é o nosso colega lá do laboratório, ele que faz as análises, Dagmar Denoni. Então, assim, eles fazem uma análise muito bem feita e dá para te acompanhar o teu vinho, saber se tá bom, se não tá. Muito importante. Muito bem. Ô, Toneto, eu sei que o tempo nosso corre 9 horas e 20 minutos. O Toneto agora ele estava falando, então vamos falar essa parte que é importante, a preparação do vinho. Então ele estava falando o que tem que estar preparado para começar a fazer o vinho. Ele estava falando ali de todo o ambiente e equipamento. Então começa agora, vamos falar do vinho, como é que fizemos o vinho? Vamos lá então, assim, a uva, né? Então vamos considerar que a uva chegou na tua cantina, né? Na teu porão, isso. Né? O italiano lá que faz no seu porão. A adega lá. Então chegou uma uva boa, chegou uma uva de qualidade e a tua cantina tá limpa, tudo bem higienizada. Até o nosso colega lá, o Estevam, que é o enólogo, ele fala assim, ó, o que é os teus equipamentos limpos? Tipo a tua tina lá, né? Tá limpa. É aquela tina que se tu fosse comer, tu botaria a tua comida ali? Tá boa pra te botar comida e te alimentar? Tá, então pode fazer vinho. Isso né? Os teus equipamentos limpos e prontos para fazer vinho. Então, estando limpo, estando com a uva na cantina, tu vai ter que moer essa uva, desengaçar, tirar do cachinho, porque o cachinho, se botar fermentar junto, vai estragar o teu vinho, vai dar um vinho muito... Porque tem muito tanino, né? Aquela sensação de... Grampo, que é o tira cacho, tudo. Né? Então, tem equipamentos, desde equipamentos muito caros, até uns equipamentos mais artesanais, mais baratos, ou até mesmo na mão, né? Na mão, né? Ou até mesmo como na mão. se fazia antigamente. Isso, tu tirou a uva do cacho, então tu vai ter que fazer o esmagamento dessa uva, que é romper a casca para a levedura poder fazer o trabalho dela de fermentação, chegar até o açúcar, né? Rompeu, desengaçou, coloca num tanque aberto. Geralmente o pessoal usa essas caixas d'água, né? Isso. Ou de inox, do que tiver à disposição. Então essas caixas estando ali, tu vai colocar a tua uva e tu vai graduar o açúcar dela. Muita gente faz aqueles mais antigos, que a gente falou, fazia no olho, né? Isso. Provava ali, tá doce, e vai corrigir esse açúcar. Açúcar mesmo, o açúcar cristal. Sim. Né?
Para quem quiser fazer bem feito, tem equipamentos que tu consegue medir o grau de açúcar. Exatamente. Tu compra aqui, até em Tubarão, a gente tem aqui locais que vendem, que é o refratômetro, né? Tu coloca um pouquinho do suco ali, olha contra a luz, vai dar. Tem 14 brix, tem 15 brix, tu joga numa tabela. Isso tudo a gente tem disponível lá na Epagre para quem quiser essas tabelas, né? A gente pode mandar até por e-mail. Joga na tabela, corrige esse açúcar, coloca a levedura. A levedura nada mais é do que o fermento, o mesmo fermento de pão. Tem muita gente que usa o fermento de pão. Tem gente que usa o próprio fermento de pão. A casca da uva tem aquela cerosidade, tipo uma cerinha, aquilo ali o italiano chamava de grúpula. Ali tem fermento natural ali. Na própria uva, por isso na própria uva. Então tem gente que não bota fermento porque ali já tem. Só que é arriscado. Pode ser que essa levedura que está ali não consiga completar o processo de fermentação. Então por isso, Toneto, que antigamente, por isso que eu falei que era bem artesanal, né? Tirava toda a uva. Eu sei que meu pai ficava numa canoa. Num coxo de madeira? Num coxo. E ficava ali aquela casca que não se colocava lá, porque eles não sabiam. Não se colocava nada, era aquilo ali natural e pronto. Eu não sabia esses teores que você está falando. Então o processo é o mesmo. É o mesmo lá que os nossos nonos faziam, nossos pais faziam. É o mesmo processo, só que a gente começa a colocar alguma tecnologia a mais. Exatamente. Então o uso de uma levedura é uma tecnologia a mais. Aí, Toneto, quanto tempo fica ali nesse tanque? Antigamente eles deixavam bastante tempo. Sim. E aí a uva, o mosto ali vai tirando muita cor da casca. No tinto, tu tem que deixar um pouco mais, no branco menos. Sim. O branco, hoje, a gente deixa 2 dias, né? 1 dia e meio na casca. Aí a casca sobe, né? Sobe, vira o chapéu. Isso. Né? E no tinto, a gente deixa um pouco mais. A média, o pessoal deixa aqui 5 dias, mas a gente já sabe que até 3 dias já é suficiente se tu for fazendo remontagem, né? Ou pisagem dessa uva, jogando a casca para baixo. Deixou esse período, retira esse líquido dali e coloca para recipientes fechados. Fechados, aí sim. Né? Fechados com a mangueirinha, que é o batoque. Mostrou lá aquele dia. Isso é o batoque hidráulico, que essa mangueirinha, então, o gás formado por essa fermentação, ele tem que sair, mas não pode entrar ar, né? Não pode entrar oxigênio. Então coloca essa mangueirinha e ali ele vai ficar fermentando mais uns 7, 8 dias. E vai parar de borbulhar, então, né? De sair esse bem gás. Bem fechado ali. Bem fechadinho. Né? Então, terminou de fermentar, o produtor anota, até 10 dias depois, para os brancos. Ele fica uns 10 dias fermentando ali? Uns 7, 8 dias fica fermentando no tanque fechado. Sim. Terminou, até 10 dias pode chegar, dependendo do vinho. Terminou de fermentar, 10 dias depois, no máximo 10 dias depois, para o branco, ele tem que fazer a trasfega. E no máximo 15 até 20 dias depois para o tinto, ele tem que fazer essa trasfega. Trasfega é o ato de tu retirar o vinho desse recipiente, passar para outro, limpo. Porque tudo que tem ali de levedura que está morrendo, de sujeiras, de materiais que extraiu da casca na primeira fermentação, ele vai decantar, vai para o fundo da tina e cria o que a gente chama de borra. Essa borra, se deixar em contato com o vinho, ela começa a soltar cheiro ruim. Então o vinho não vai perdendo a qualidade. Então quando tu passa para outro recipiente, tu passa com um filtro? Não, aí tu faz um processo de separação, né? Porque ela fica no fundo. Então geralmente o tanque tem uma saída, né? Esses tanques têm uma saída. Ou aqueles garrafões de vidro antigo, que cabia 30 litros, né? 50 garrafas. Puxa com a mangueirinha, né? Tem umas bombinhas também, alguns produtores, não puxa com a mangueirinha ali mesmo, com a boca, né? Certo. É o mais tradicional dos artesanais. Aí tu foi fazendo essa trasfega, durante o processo, então, nesse momento tu já pode, se tu vê que o vinho não limpou bem, tu pode abrir mão de uma tecnologia que é clarificantes. Então tem vários tipos de clarificante. Ali em Uruçanga tu acha esses produtos para comprar. Aqui em Tubarão já tem gente que está se propondo também a colocar esses produtos à venda. Então tu usa um clarificante para o teu vinho ficar limpo. No caso do branco, o tinto tu vai acompanhar. Caso necessário, tu usa um pouquinho de bentonite. A famosa bentonite que é usada no mundo inteiro, né? E também é importante, Pepe, para te ter um vinho que não oxide, um vinho mais saudável, tu abre mão do uso do metabisulfito de potássio, que é o SO2. Muita gente não gosta de usar esse produto porque diz que dá dor de cabeça. Mas assim, se tu não usar, a tendência do teu vinho estragar é muito grande. Ele vai oxidar. Então o metabisulfito ali no momento da moagem, ele é importante para matar as leveduras ruins, as bactérias que vão avinagrar o teu vinho.
Então tu usa na quantidade certa. É 10 graminhas para 100 litros de vinho. Então é muito pouco. Tem gente que coloca demais, vai dar problema. E a gente sempre fala, né, que mas para dar dor de cabeça. Se usar demais vai dar dor de cabeça, né? Problemas de fermentação também pode dar dor de cabeça, mas o principal fator de dar dor de cabeça de um vinho é a quantidade que tu toma, né? Então, se tu tomar um garrafão de vinho, é óbvio exagerou que vai dar, já né? era. Vai dar dor de cabeça, né? Tomou uns 2 litros, acabou. Então, né? Então, assim, ó, feitas essas etapas, né? Colocou esses produtos, tu vai acompanhando o teu vinho, 2 ou 3 trasfegas, né? Acompanhando sempre se ele está clarificando, sempre bem fechado, bem lacrado, bem lacrado, né? Os recipientes bem cheios. Tu vai chegar, né, até o ponto que tu precisa do frio para fazer a estabilização desse vinho. Muitos vinhos que não passam por essa estabilização e tu engarrafa, quando tu coloca ele na geladeira, ele pegou o frio, ele cria aquele açúcar no fundo. Isso. Aí muitos falam assim, esse vinho é puro, olha ali, ó, o açúcar da uva chegou no fundo da garrafa. Na realidade, aquilo ali são cristais de tártaro. E acontece, todo vinho acontece isso. Né? Então, lá nas cantinas, nas vinícolas maiores, eles fazem esse processo de passar o vinho pelo frio. Né? Então, esse tratamento a frio faz essa reação química lá dentro do vinho, depois não causa mais isso dentro da garrafa. O produtor artesanal, ele vai deixar esse vinho lá na tina, por isso que geralmente é num porão, um local mais fresco. Depois que passou o inverno, esse cristal foi para o fundo, ele engarrafa, botou na geladeira, vai dar um pouquinho ainda, mas então é interessante quem consome vinho, principalmente o artesanal, saber que isso não é um problema, não é um defeito, não é química que ele botou ali, isso são cristais da própria uva mesmo, que no momento que eles começam a reagir, eles começam a criar esse cristal, ele fica mais pesado e ele vai pro fundo. É natural. A transfer que se faz para as garrafas, eu sei que tem gente que fala, não, Pepe, fica adormecido, né, esses garrafão, tudo, uns 3, 4 meses para ficar bem... Isso, para ocorrer essas reações que a gente está comentando, todas, né? Para depois tu transferir para as garrafas, né? Passa por esse tratamento de frio. E quando tu engarrafar, o interessante para quem produz o vinho, um ponto muito importante é o seguinte... Às vezes tu tem lá uma tina, tu usa essas tinas de polipropileno, que hoje está muito disponível aí no mercado, né? Tu tem lá uma tina de 100 litros. Aí chega um amigo lá, tu vai engarrafar, eu quero levar uma caixinha aí, 6 garrafas, eu quero levar um garrafão. Sim. Aí tu engarrafa, nesse momento entrou ar dentro da tua tina. O ar e o oxigênio é o principal inimigo do vinho, ele vai oxidar. Então se tu mexe numa tina, tu tem que engarrafar tudo. Então tem uma tina de 100, é interessante tu ter outra de 50. Tu passa de 100 para de 50, deixa ela bem cheinha, o outro 50 litros tu já engarrafa, bota em garrafão e vende. Né? Nunca deixa a tina com ar que tu vai estragar o teu vinho. Muito bem. Colocar o